Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Origens Genealogia. No quadro de hoje eu vou lhe ensinar como você vai acessar a mentalidade dos seus ancestrais, como você pode entrar na intimidade do seu antepassado. Não é mágica, não é bola de cristal, não é charlatanismo. Fique comigo até o final desse vídeo e você vai perceber o que é genealogia das mentalidades. Eu quero lembrar que esse canal ele tem a função de ajudar pessoas, ajudar você a conhecer a sua história, a origem da sua família, a trajetória de seus ancestrais e a grande aventura dos seus antepassados ao longo do tempo e do espaço. O objetivo: popularizar a genealogia, democratizar a genealogia, levar a genealogia e seus assuntos correlatos ao maior número de pessoas possíveis e às fronteiras mais distantes. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço por gentileza que você se inscreva, acione o sininho, deixe seu like, comente e compartilhe esse projeto com o maior número de pessoas possíveis. Tiago, como você faz para entrar na mente dos ancestrais? Eu vou te explicar. Não é com aplicativo, não é com teste de genética, que é algo muito novo e algo que está muito na moda na genealogia. Eu realizo isso já há algum tempo, de maneira muito tradicional, de maneira muito conservadora. E como é que se faz isso? Por meio dos documentos. Documentos? Que documentos, Tiago? Eu vou lhe dizer. Um dos documentos são as cartas, né? As fontes epistolares. Porém, eu desafio qualquer um aqui a me mostrar uma carta de seu ancestral do século XVIII, do século XVI, enfim, de uma ancestralidade profunda. E aí eu desafio a você a entrar na mentalidade deles a partir de um documento que você nem imagina a qual você pode fazer isso, que são os testamentos. Os testamentos, né? Os testamentos, eles são uma invenção medieval, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, é uma invenção da Idade Média, dos dominicanos, e um documento que foi, aos poucos, ao longo do tempo, sendo internalizado pela justiça e pelo Estado. Até hoje existem os testamentos, correto? Porém, os testamentos da segunda metade do século XIX para trás são testamentos que são verdadeiros exames de consciência. Repito, são verdadeiros exames de consciência. Muitas vezes o genealogista, né, ele vai no testamento, e o testamento ele é um documento importantíssimo, repito, um documento importantíssimo para a genealogia. Eu considero que é a coroa dos documentos, né, a pérola da genealogia, porque o testamento ele lhe permite conhecer tanto a ascendência do testador, quem foram os seus pais e a sua origem, quanto o testamento permite você saber quem são os descendentes do testador. Ou seja, é um documento estratégico dentro da genealogia, sobretudo para você realizar o itinerário, né, o que é o expediente tradicional da genealogia, que é você conectar as gerações a partir de sobrenomes que são fixados e transmitidos ao longo do tempo. Porém, a minha proposição aqui é algo muito mais ousada. É permitir que você entre na cabeça do seu ancestral, que você entre na mentalidade do seu antepassado, que você entre na intimidade desses homens e mulheres que pertencem à sua história, que estão em sua árvore genealógica, mas estão muito distantes, estão sedimentados em camadas profundas de tempo. Correto? Eu vou apresentar aí na tela agora, né? Vai passando aí na tela um exemplo de um testamento. O testamento normalmente eram documentos que continham várias páginas. Lembrando que só deixava testamento quem tinha o que deixar. Então, normalmente estava ligado a pessoas de posses, né? Os testamentos estavam ligados, repito, a pessoas de posses. Os testamentos eles variavam de 3, 4 páginas até 10 páginas. Eram documentos, repito, eram verdadeiros exames de consciência. Você vai encontrar
na linhagem dos judeus sefaditas, né, dos descendentes de judeus sefaditas, dos cristãos novos, você vai encontrar testamentos. Né? E esses testamentos é algo importante, eles faziam parte de um protocolo de morte. Protocolo de morte esse que era amplamente divulgado na Península Ibérica, em Portugal e Espanha, por meio dos manuais de bem morrer. Repito, manuais de bem morrer, que eram livros que ensinavam as pessoas a morrerem ou a ajudarem os outros a morrerem. E uma das etapas desse sistema de morte era elaborar o testamento. Deixar o testamento fazia parte de uma das etapas do bem morrer. Aí você vai dizer, Tiago, mas os cristãos novos, eles deixavam testamentos sim, e eles faziam exames de consciência extremamente católicos. Porque apesar deles terem práticas criptojudaicas, conscientes ou inconscientes, eles estavam imersos em um sistema a qual eles estavam inseridos e não conseguiam escapar, que era da mentalidade cristã, da mentalidade católica, apostólica, romana, e que eles deviam praticar, correto? Então, quando você pega um testamento, né, normalmente os genealogistas mais tradicionais e a grande parte dos genealogistas, eles vão em busca de saber de quem a pessoa era filho, quem eram os seus descendentes, quem eram os seus filhos, etc. e tal. E muitas vezes escapa coisas interessantes e coisas importantes. Você vai perceber, sobretudo, que na hora da morte, né, esse ancestral, né, e eu desafio você a verificar esses testamentos antigos que estão em sua árvore genealógica, que estão nos cadastros do Family Search, você vai perceber que a primeira coisa que o testador, a pessoa que deixava o testamento, e aí é muito interessante porque as cartas, as fontes epistolares, elas quase não existem, né, pelo menos à disposição, né? E aí quem tinha cartas eram os homens que sabiam escrever, eram dotados da arte de escrever, né, de ler e escrever, e não todas as mulheres estavam apartadas dessa prática, mas as mulheres também deixavam testamentos, elas ditavam os seus testamentos, e a primeira coisa que eles faziam era entregar a sua alma a Deus. A primeira coisa que eles faziam era entregar a sua alma a Deus. Né? Eles deixam bem claros, né, na abertura, em nome da Santíssima Trindade, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou Jesus, Maria, José, sua minha alma é. E você vai perceber os medos. O grande medo de todos esses ancestrais era, pasme, o fogo do inferno. Eles tinham medo da condenação eterna. Então, a abertura do testamento é simplesmente ele resolvendo tudo isso, né? E todos dizem, o objetivo desse documento é colocar a minha alma no caminho da salvação. Ninguém queria ir para o inferno, ninguém queria arder no fogo eterno e, se possível, passar pouco tempo no purgatório. Se possível, passar pouquíssimo tempo no purgatório. Existe um livro que eu recomendo para todos vocês, um livro chamado A Invenção do Purgatório, do medievalista francês Jacques Le Goff. Vai aparecer aí na tela a imagem da capa do livro, né? E nesse momento, nesse exame de consciência, esse seu ancestral, ele começa a revelar outras coisas, né? Ele começa a anunciar missas, e aí é um outro medo, né? O ancestral, esses homens do passado, eles não tinham medo de morrer, eles não tinham medo da morte. Porém, ele tinha medo dos mortos, né? Eles tinham medo dos mortos. E por ter medo dos mortos, por temer aos mortos, eles deixavam muitas missas. Por exemplo, uma capela de missa. Uma capela de missa, deixo uma capela de missa para minha mãe, fulano de tal, tal, tal. Aí já pegou o ascendente. Deixo umas 2 capelas de missa. Uma capela de missa eram 50 missas para meu pai, o capitão fulano de tal, tal, tal. Já pegou o outro ascendente. E aí o que acontece? Ele começa a dizer aonde quer ser enterrado, né? Quero ser sepultado dentro da igreja matriz, né? Eu quero tantos padres presentes no meu enterro,
né? Eu quero tantos coroinhas no meu enterro, eu quero ser enterrado com o hábito de São Francisco, né? Eu quero que os sinos toquem 200 vezes antes do meu enterro, quer dizer, avisando, né? Veja bem, se o morto chegou nu no seu nascimento, apenas com os gritos do seu choro e da sua mãe, ele quer anunciar para os 4 ventos da terra de que ele está partindo para o mundo dos mortos. Então, ele também prepara todo um espetáculo de um enterro para garantir de que ele tenha uma morte digna, né? Ser enterrado dentro da igreja, perto do Santíssimo, com o hábito de São Francisco, com a presença de muitos padres, com pessoas chorando, com pobres chorando. Isso está tudo nos testamentos, né? Deixado nos testamentos. E você começa a entrar na intimidade do seu ancestral. Se você gosta, permita-me falar isso, se você tem curiosidade de ler um testamento, de ler vários testamentos, eu lhe recomendo esse livro. Né? Lhe recomendo esse livro. Estou recomendando já no final do vídeo, né? Devia fazer isso no início do vídeo. Né? Eu recomendo esse livro. Chama-se Últimas Vontades, Indivíduos e Testamentos da Capitania do Rio Grande do Norte, da segunda metade do século XVIII. E aí, muitos brasileiros são descendentes de nordestinos, e muitos brasileiros e muitos nordestinos são descendentes de judeus sefardita. O seu ancestral pode estar, o documento, o testamento do seu ancestral pode estar nesse livro. Né? É um livro de minha autoria. Né? Quem quiser adquirir ele, o e-book, na versão digital desse livro, o link está aqui na descrição desse vídeo. Né? É um livro onde eu trago a história dos testamentos, onde eu trago análise desses testamentos e trago uma coleção de testamentos. Trago uma coleção de testamentos transcritos na íntegra. Esse trabalho é resultado de muito tempo de pesquisa. Vai aparecer na tela uma foto minha aí na época que eu fazia essas pesquisas presenciais no arquivo. Foi quando eu encontrei esses testamentos. É um número de mais de 30 testamentos. Eu trago também imagens, desses testamentos originais. Trago, como falei, eles transcritos com o português atualizado, com as abreviaturas estendidas para que você entenda melhor. E também é uma forma de você apoiar esse canal, é uma forma de você apoiar o meu projeto. Eu vou estar sempre oferecendo esse material no final dos vídeos, uma forma de divulgar o meu conhecimento, divulgar um instrumento de se fazer genealogia. E repito, se você é descendente de nordestino, e milhares de nordestinos são descendentes dos judeus sefarditas, o testamento do seu ancestral pode estar nesse livro e você pode adquirir ele, por meio do link que está aqui na descrição desse vídeo. E o que acontece? Também você vai perceber no testamento os herdeiros, que é a descendência do testador. Você vai perceber que ele vai eleger testamenteiros, que eram procuradores, normalmente eram 3. Recorrentemente eram os filhos dele, ou pessoas muito próximas, e eles pedem em nome da Virgem Maria, para que assumam. Só que era uma trabalheira, na verdade, você se tornar um testamenteiro, você tem que resolver tudo depois que o cara morresse. Depois que o indivíduo morresse, tem que resolver tudo. Então ele colocava na linha os filhos, e aí você já consegue captar a descendência desse ancestral. E você vai encontrar também outros relatos de intimidade, como por exemplo, filhos ilegítimos, que legitima no final, às vezes filhos que eram tidos com a escravaria, com escravas. Ele fala de dívidas, que não foram pagas. E eu estou falando isso que é quase um padrão geral. E aí você está entrando na mentalidade, da intimidade do seu ancestral. É interessante que alguns deixavam livros. Você consegue perceber, você entra na casa do seu ancestral, você acessa a biblioteca dele, ele fala de quantos livros tinham, quais eram os títulos que tinham. Você pode pesquisar esses títulos na internet, saber se esses livros ainda existem. Eu encontrei, e aí nesse livro aqui é muito interessante, porque você vai encontrar aqui, inclusive, testamento de padres, testamento de governadores portugueses, testamentos de ex-escravos, testamento de homens comuns,
né, de mulheres, de homens. O que é que acontece? Eu encontrei um testamento de um escrivão e ele fala dos livros dele e algo muito interessante é que ele fala a quem esses livros estão emprestados e as pessoas que não devolveram os livros. Então, veja, é genealogia das mentalidades, né? Você pode acessar a mente do seu ancestral, a intimidade do seu antepassado, você pode acessar por meio dos testamentos. E são documentos que estão na ancestralidade profunda. Estão na ancestralidade profunda. É isso, né? Meu nome é Tiago Torres, eu sou historiador e genealogista. Se você gostou, aí eu vou reforçar o pedido. Se inscreve no canal, aciona o sininho, deixa seu like, comenta, compartilha e se quer apoiar o nosso projeto, você adquire o livro que está no link da descrição. É isso, um forte abraço, até a próxima.